Meu nome é Antônio Albino Canela Sobim, eu sou pesquisador do CNPq e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, sou professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Fui presidente do Conselho Estadual de Cultura, fui secretário de Cultura do Estado da Bahia, no governo de Jacques Wagner, e sou autor de artigos e livros sobre políticas culturais, sobre cultura, políticas e comunicação. Você quer ver se ficou bem? Todo mundo. Os objetivos dessa aula, a aula se chama Cultura e Política no Velho Brasil Atual. Os objetivos dessa aula são refletir sobre a cultura e a política no Velho Brasil Atual. A aula discute dois momentos históricos bem distintos. O Brasil recente, de 2003 a 2016, e o Velho Brasil Atual, de 2016 a 2019. Analisa as conexões entre política e cultura nesses anos, com destaque para a atuação do campo da cultura nesse período. E trata também do papel estratégico da cultura na atual conjuntura brasileira. Então, começando, nós temos... É fundamental distinguir, então, dois contextos que vivemos recentemente no Brasil. Desses momentos eu estou chamando de Brasil recente. Ele tem uma série de singularidades. Primeiro, é um momento histórico bastante singular em que as classes dominantes não dominavam o governo nacional, ainda que mantivessem o poder na sociedade. Com limitações que são devidas às circunstâncias, às alianças e às conciliações, tivemos dois tipos de políticas fundamentais nesse momento. As políticas de distribuição para combater a desigualdade social e as políticas de reconhecimento para dar legitimidade e visibilidade aos setores oprimidos e os setores invisíveis da sociedade brasileira, que são muitos. E nesse Brasil, tivemos, com acertos e erros, políticas para todos e políticas voltadas para a diversidade social e cultural brasileiras. No campo, especialmente da cultura, aconteceram conferências nacionais, Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, conselhos paritários, colegiados, Cultura Viva, Brasil Plural, Revelando os Brasis, Doc TV e muitos outros projetos inovadores em políticas culturais. Mas a política de financiamento, baseada no incentivo fiscal, foi mantida com visível contraste com as políticas de diversidade cultural implementadas. Outro problema também que aconteceu foram as desconexões entre educação, cultura e comunicação. Essas desconexões não foram plenamente enfrentadas, apesar de alguns passos que foram dados nesse sentido. Também não foi discutido, eu acredito que não foi discutido devidamente, o papel do Estado, o papel cultural do Estado democrático. Nós tínhamos vivido a experiência de um Estado autoritário, depois tínhamos vivido a experiência de um Estado neoliberal, e tínhamos, a partir de 2003, portanto, um Estado democrático, e essa experiência da relação do Estado democrático com a cultura não foi devidamente equacionada em termos analíticos e teóricos. E também a luta político-cultural no processo. Nós vivemos um processo de transformação social em ambiente democrático, mas não foi assumido nesse momento a luta político-cultural como algo estratégico. A gente vai voltar a isso, mas esses são pontos assim, que eu diria assim, pontos críticos em relação a essa experiência bastante rica e interessante que aconteceu entre 2003 e 2016. Apesar dessas críticas, apesar dessas tensões, a inovação dessas políticas culturais, a criatividade de determinados programas e projetos e a amplitude da participação político-cultural colocaram o Ministério da Cultura em um patamar político nunca antes alcançado no Brasil, na história do Brasil. Particularmente no período Lula e na gestão ministerial de Gilberto Gil, que foram, assim, os períodos onde esse patamar político alcançado pelo Ministério esteve no seu ponto maior. Se nós compararmos esse Brasil recente com o Brasil atual, nós vamos ver imensos descompassos, né? O velho Brasil atual foi imposto pelo golpe midiático jurídico parlamentar de 2016, que destruiu a democracia, implantou o estado de exceção
que foi aprofundado nas gestões de Temer e de Bolsonaro. O velho Brasil atual, o que é que ele tenta fazer? Ele tenta retroceder o Brasil a uma situação do Brasil excludente e cheio de privilégios, o Brasil da Casa Grande. Ele tenta eliminar direitos da população brasileira, em especial das classes trabalhadoras, combater a diversidade social e cultural, desmontar a educação, a ciência, a tecnologia e a cultura brasileiras, destroçar a soberania e a presença independente do Brasil no mundo, implantar uma política não só neoliberal, mas ultra-neoliberal, ampliar o autoritarismo estatal, destruir a institucionalidade em todas as áreas, inclusive na área cultural, e com isso destruir também as regulamentações sociais. Estimular a violência como forma de resolução dos conflitos da sociedade. E, portanto, com tudo isso, degradar a já desigual e frágil convivência na sociedade brasileira. Então é um mundo totalmente diferente, dissonante do mundo anterior, do que se pretendia anteriormente. E o que aconteceu no campo da cultura nesse velho Brasil atual? Nós temos no governo Bolsonaro a extinção do Ministério da Cultura, que tinha sido tentada no governo Temer e não tinha sido conseguida. E o governo Bolsonaro praticamente elegeu a cultura como um dos seus campos inimigos, um dos seus adversários. Não é o único, obviamente a educação é outra, a ciência é outra, as políticas sociais também. E esse governo, essa gestão, se caracteriza, portanto, pelas agressões à liberdade de criação e de expressão, pela censura, pelo desmonte das instituições culturais, pela demonização da cultura e das artes e pela deliberada intenção de asfixiar financeiramente a cultura. Então, esse é um quadro bastante desigual e bastante contraposto ao quadro anterior que nós vivemos, inclusive, no campo da cultura. Esses dois Brasis, eles estão em disputa e entre eles existe claramente uma ruptura da situação democrática do país. O projeto do Brasil recente, de 2003 a 2016, era a tentativa de transformar o Brasil da Casa Grande, aquele Brasil excludente, aquele Brasil que só era para alguns, em um país para todos, no qual todos ganhariam. Era um projeto de transição democrático, dentro da democracia, pacífico, por meio de uma conciliação de classes. Então, portanto, aqui tem toda uma discussão que pode ser feita sobre esse projeto, sobre a possibilidade desse projeto, todo um conjunto de críticas a esse projeto também. Mas o projeto era esse. O projeto do Brasil atual, ele parte de uma opção deliberada das classes dominantes brasileiras pela luta de classes. E aqui nós temos uma singularidade. Quem traz a cena com todo rancor e toda dureza à luta de classes são exatamente as classes dominantes brasileiras. Isso se vê na preparação e na realização do golpe midiático jurídico parlamentar de 2016, na imposição do estado de exceção que nós vivemos, na inviabilização da candidatura e na prisão de Lula, no uso de recursos ilegais na eleição antidemocrática de 2018, na posse de Bolsonaro na presidência e na radicalização do autoritarismo que nós vimos no ano de 2019. Então, aqui estão em luta, portanto, dois projetos absolutamente distintos, inclusive como concebem a transformação do Brasil. Um é na base da violência, do autoritarismo, o outro é na base pacífica, inclusive de uma conciliação de classes. Essa ruptura democrática ela foi feita a partir de uma série de elementos críticos. Eu tinha inicialmente até listado um conjunto de elementos e fatores que levaram a esse retrocesso, a essa mudança, a essa transformação do Brasil recente no Brasil atual. Mas eu estava ficando muito longa e desviaria muito do sentido específico dessa aula, que é se voltar ao campo da cultura. Então, eu deixei três eixos que foram acionados para detonar o PT, o partido, as esquerdas, para detonar Lula, para detonar Dilma, para detonar os governos desse período.
Eu acho que esses três eixos eles sintetizam muito o que aconteceu, ainda que existam muitos outros. E não é o caso aqui, eu prefiro trabalhar com esses três. Primeiro, a questão da corrupção, né? Aquela ideia de que o PT é um partido corrupto, que o PT inventou a corrupção, que o PT é quase uma organização criminosa, né, que é como se a corrupção existisse no Brasil e fosse trazida pelo PT. E, portanto, enquanto partido, lideranças corruptas devem ser odiados e destruídos, né? Então, há uma construção sistemática a partir do tema da corrupção, feito principalmente pela grande mídia, né? Uma construção sistemática do ódio. O ódio passa a ser, então, um componente político-cultural muito importante nesse Brasil, particularmente prévio, e vai criar as condições, inclusive, para que aconteça o golpe. O ódio vai levar a uma polarização da sociedade brasileira, uma polarização onde, por exemplo, fica difícil o debate argumentativo, o debate, as renegociações, fica tudo isso inviabilizado a partir de uma situação de ódio e que está totalmente colada à ideia de corrupção, uma coisa associada à outra. O segundo grande eixo de crítica é o eixo de que o PT, Lula, o governo, a esquerda, são incompetentes em termos de gestão da economia. E que, portanto, a crise que se viveu no país foi uma crise causada por eles, né? Foi uma crise por conta dos gastos excessivos do governo com programas sociais, com programas educacionais, com programas no campo da ciência, da cultura, etc. e tal. Então, aqui é colar a crise totalmente com a ideia de que o PT, Lula, Dilma foram incompetentes e isso derivou a crise. E essa é a maior crise que o Brasil já teve, uma recessão imensa, coisa desse tipo. Eu não vou discutir aqui o que é essa crise, porque não é o caso, mas esse é o discurso desses setores, né, contra exatamente o governo. E o terceiro eixo é o eixo que diz respeito à questão da destruição dos valores da família brasileira. E aqui é sempre invocado aquele inventado marxismo cultural, que o PT, o governo, Lula, as esquerdas, seriam porta-vozes desse marxismo cultural, dessa destruição dos valores da família, a partir de novos valores, que são valores incompatíveis com a história do Brasil. Então, esses são, ao meu ver, assim, os três eixos fundamentais de crítica que vão ser acionados para todo esse processo de retrocesso, de viabilizar o processo de retrocesso e continuar esse processo. Mas eu queria, depois de desenhado um pouco esse contexto, né, que tem a ver com a cultura, mas não é somente da cultura, porque, por exemplo, a discussão dos valores tem tudo a ver com a cultura, mas não é, tudo aqui que eu estou falando não é especificamente no campo dos valores. Eu queria passar mesmo a discussão do campo cultural, dos atores que estão envolvidos, das atitudes das lutas políticas culturais que estão presentes nesse contexto. Então, primeiro, falar das classes dominantes. Obviamente que as classes dominantes são um ator nessa disputa. Continua, apesar da vitória de Lula em 2002 e a ascensão de Lula à presidência em 2003, continua uma forte presença de uma visão neoliberal na sociedade brasileira. Particularmente, a mídia é um dos lugares onde essa visão neoliberal está extremamente assentada, mas também ela tem forças importantes no Congresso, forças importantes no Judiciário e em outros lugares. Uma postura sempre, historicamente, autoritária e antidemocrática das classes dominantes brasileiras. Em todo momento onde ela se sentiu minimamente ameaçada, ela recorreu a golpes. Ou golpes militares, ou golpes como esse de 2016 de novo tipo. No caso da cultura, a classe dominante tem uma visão absolutamente elitista da cultura. E essa visão elitista está presente na distinção que os dominantes fazem muito daqueles que têm cultura e aqueles que não têm cultura. Certo? E a confusão que se faz também entre cultura e formação e educação formal. Então, se eu digo, esse não tem cultura, esse é o menor frente ao que tem cultura, né? E essa distinção é muito marcante na visão das classes dominantes brasileiras.
De outro lado, a classe dominante brasileira tem uma visão branco-ocidental, eurocêntrica, totalmente colonizada. Aquele afã dos Estados Unidos, antes da Inglaterra e da França, agora dos Estados Unidos principalmente, do primeiro mundo, como se ela vivesse no primeiro mundo. O desprezo pelas culturas populares é nítido, só aceitas enquanto folclore. Quando aceitas como folclore, não de outra maneira. O descompromisso com a escola pública, que é evidente, o Brasil é um país ultra retardatário na universalização da escola, que acontece só no final do século XX, quando na Argentina e no Uruguai acontece no século XIX, e também o desprezo pela universidade pública. O Brasil independente não tinha universidade, mas não foram os portugueses culpados para que a universidade tardasse mais 100 anos depois do Brasil independente, quando foi inaugurada a primeira universidade do Brasil. Então há um desprezo, há um menosprezo pela escola pública, pela educação, pela universidade, há uma utilização, claro, da educação privada. Há uma desconsideração pela ciência, a gente está vendo agora uma série de medidas que vão nesse sentido. De outro lado, as classes dominantes constituíram um monopólio da grande mídia, que a rigor não são propriamente mídias, são meios de produção e distribuição de bens culturais. Isso que é a mídia, na verdade. O nome correto deveria ser esse, meios de produção e distribuição de bens culturais. E há um grande monopólio, um imenso monopólio no Brasil em relação a isso, que tem um peso fundamental, não só na cultura brasileira, como também nas lutas políticas culturais que se desenvolvem. Um elemento que eu já tinha colocado antes, essa polarização da sociedade por meio da construção do ódio, é um elemento também construído pelas classes dominantes, particularmente pela mídia. Um descolamento entre políticas culturais, políticas educacionais e políticas de comunicação. Eu não vou desenvolver isso aqui, porque eu tenho um tempo limitado da aula, mas esse descolamento é bastante acentuado e cruel no Brasil. E, por fim, quer dizer, já no período mais recente, uma hegemonia eleitoral que passou da direita para a extrema-direita no país. A gente não poderia deixar de falar também, entre esses atores, o peso que essas religiões têm, particularmente as religiões fundamentalistas, sejam evangélicas, principalmente, mas também católicas. Esse período é um período caracterizado por grande penetração dessas religiões na sociedade, e particularmente nas classes populares e classes médias. E essas religiões são porta-vozes de um conservadorismo na política e no plano da cultura e dos valores. Então, esses são, de um ponto de vista dominante, elementos fundamentais nesse jogo e nessas lutas políticas culturais. Do outro lado, do lado do governo, como é que os governos Lula e Dilma se comportaram em relação à questão da cultura? Ambos, ainda que de forma muito diferenciada, eles não tiveram uma visão da cultura como estratégica, como algo estratégico no processo de transformação da sociedade brasileira. Certo? Mas, no entanto, apesar de não ter essa visão estratégica, nós tivemos um significativo patamar político-cultural que foi alcançado pelo Ministério, particularmente no período de Gil, particularmente no período do governo Lula. Porque houve uma sensibilidade de Lula na escolha de Gil como ministro, e uma certa continuidade do seu trabalho com Juca Ferreira. Claro que não com o mesmo prestígio e com o mesmo poder de persuasão, de penetração que Gilberto Gil. Mas houve também, nitidamente, um rebaixamento da atuação cultural do Ministério do governo Dilma. Seja com Ana de Holanda, seja com Marta Suplicy, de formas diferentes. Elas continuaram políticas anteriores, descontinuaram outras, mas o que mais importante aqui é que o patamar político alcançado pelo Ministério, a importância que o Ministério tinha dentro do governo, a importância que o Ministério tinha na cena internacional, a importância que o Ministério tinha na sociedade, decaiu. Decaiu por falta de investimento e de atuação da cultura no governo Dilma. Pensando especificamente no PT. O PT, quando nasceu, e logo depois que nasceu, ele teve uma forte presença, e uma presença muito significativa no campo cultural.
Se a gente for ver, por exemplo, quem são os setores que vão fundar o PT, nós vamos ter os sindicalistas, né? Nós vamos ter alas da igreja progressista, particularmente da igreja católica, nós vamos ter uma esquerda que participou ou não da luta armada, mas que veio para a formação e para a constituição do PT, e um setor da intelectualidade, intelectuais importantes, Mário Pedrosa, Sérgio Buarque de Holanda, e vários que a gente poderia lembrar aqui, se agregam ao PT desde o início. Então, havia uma presença cultural do PT, seja nos artistas, seja nas universidades, em vários lugares culturais. Mas a cultura nunca foi assumida como estratégica pelo PT também. Não foi pelo governo e não era pelo PT. Apesar do PT ter tido uma série de experiências de gestão, sejam municipais ou estaduais, muito interessantes no campo da cultura, e apesar de um documento que eu considero um documento muito brilhante, que é a Imaginação a Serviço do Brasil, que é, na verdade, o programa de cultura do PT para a eleição de Lula em 2002. Né? Nós tivemos algumas políticas que foram implementadas pelo PT, inclusive via Ministério e via secretarias municipais e estaduais, que aproximaram o PT de alguns setores culturais, criando uma nova base social que antes não existia no campo da cultura. Eu estou falando, por exemplo, de políticas em relação às culturas populares, às culturas digitais, em relação aos militantes culturais. Mas também nós tivemos a diminuição da presença do PT no campo cultural, a partir de alguns, eu vou dar aqui alguns exemplos, por exemplo, quando o Lula faz a reforma da Previdência, os setores importantes dentro da universidade, por exemplo, se afastam do PT e vão ser, inclusive, uma base para a criação do PSOL. A ausência de políticas para algumas áreas, como para as artes, é outro fator que eu considero negativo. O patamar rebaixado das políticas culturais do governo Dilma, ainda que não seja PT exatamente, mas tem um impacto sobre o PT. Então, as ambiguidades do PT também vão pesar nessa diminuição da presença do PT no campo da cultura, um crescimento, mas também um decréscimo. Né? Os partidos de esquerda aliados, eles também não colocam, tem atuação no campo da cultura, mas nenhum deles coloca também a cultura como área prioritária de atuação, apesar de alguns terem experiências interessantes também, e não colocam também como no centro de sua estratégia político-cultural. Então, se aproximando agora do campo cultural em si. Como é que o campo cultural se conforma nesse contexto? Primeiro, a gente tem que pensar, quando a gente pensa no campo cultural, a gente tem que lembrar sempre a grande mídia, porque a mídia, como eu falei para vocês, são meios de produção e distribuição de bens culturais no país e tem um peso enorme dentro da cultura brasileira. Tem um poder de visibilidade e de silenciamento fundamental. O poder da mídia não é só dar visibilidade, é também silenciar, fazer com que determinadas coisas não se tornem públicas, não apareçam publicamente. Isso acontece com a política, isso acontece com a cultura. Né? Quer dizer, portanto, esse ator aqui é fundamental e tem um peso enorme, inclusive para construir o clima que foi o clima golpista, para depois legitimar o golpe enquanto impeachment, não enquanto golpe, para tentar dar visibilidade positiva às gestões Temer e Bolsonaro e para inviabilizar uma série de lutas que acontecem em todo esse período contra o estado de exceção em suas políticas. Por exemplo, uma luta como a luta Lula livre, uma luta recente, ela é muito invisibilizada por essa grande mídia, que praticamente desconhece. E quando remete alguma coisa a Lula é para criticá-lo e não, em momento nenhum discute a situação dele, a injustiça da prisão dele, coisa desse tipo. Não tematiza nada disso. Eu estou falando da grande mídia porque tem um peso enorme nessa disputa político-cultural. Mas e o resto do campo cultural? Como é que ele se locomove nesse cenário? Né? Primeiro, que a gente tem que dizer, o campo cultural não existe enquanto um campo homogêneo e articulado. Ele existe enquanto uma diversidade de áreas e de situações culturais. E eu vou primeiro dar um panorama assim, mais geral do campo e depois vou tentar discutir assim, áreas por áreas, como existem diferenças
de mobilização, de atitude, de comportamento nas diversas áreas. Mas, em geral, boa parte do campo cultural se coloca, ou a parte talvez majoritária, se coloca contra o golpe, se coloca contra Temer, com aquela coisa de fora Temer, se coloca como Bolsonaro enquanto candidato e agora enquanto presidente. Então há uma atitude do campo cultural contra isso tudo, a favor de Lula livre, contra a prisão de Lula, a favor da candidatura Haddad, certo? Esse posicionamento, ele não é só dos setores que são mais afins com a esquerda, com o PT. Mesmo setores culturais que não têm afinidade com o PT, ou que não são de esquerda, eles têm muitos deles se aproximam dessas posturas. Eu explicaria isso como uma presença de uma visão democrática e de uma defesa das liberdades pelo campo cultural. O campo cultural é sensível à questão das liberdades, à questão da censura, à questão da liberdade de imprensa, à questão da liberdade de criação. São coisas importantes para o campo cultural. E também o campo cultural, em determinados momentos, mostrou sua visão democrática. Eu lembro sempre, quer dizer, daquela atriz da televisão, que eu esqueci o nome dela agora, quando ela vira para Dilma e diz: olha, eu não concordo com o seu governo, mas eu estou aqui, e termina entrando na luta para a defesa de Dilma contra o golpe, né? Uma atriz de televisão. Então, isso é um exemplo, por exemplo, do que eu quero dizer, né? Do que eu estou falando aqui. Que mesmo setores que não estão afinados com o PT se colocam numa perspectiva aqui de defesa da democracia. O que acontece é que essas mobilizações elas são muito sazonais e muito dispersas. O campo da cultura tem historicamente uma frágil organização e essa frágil organização continua aqui. E essa visibilidade desses atos, dessas manifestações, desses pronunciamentos do campo da cultura, eles se tornam, têm uma visibilidade reduzida por conta do silenciamento da grande mídia em relação a todos eles. Quer dizer, a gente conhece todos esses acontecimentos, os vários atos, por exemplo, do Lula livre, os atos do fora Temer, ou contra Bolsonaro, ele não, tudo isso a gente conhece muito disso via redes sociais, via um ou outro veículo alternativo de comunicação, mas a grande mídia silencia totalmente em relação a isso. Apesar de todas essas considerações, eu acho que a presença do campo cultural com estas posições e essas atitudes é importante no cenário político brasileiro. E certamente algumas lutas do campo cultural não podem ser esquecidas nesse cenário. Por exemplo, a luta contra a extinção do MINC, né? Que foi uma luta importante que fez o governo Temer reverter a extinção do MINC. Então, aquela luta ali não era só uma luta pelo FICA-MINC, era uma luta também pelo Fora Temer, ainda que dentro do campo cultural houvesse divergências nessas perspectivas. Tentando esmiuçar um pouco como é que se dá essa luta dentro do campo cultural, né? Eu fiz aqui uma distinção que pode ser discutível, né? Mas eu estou pensando assim em alguns segmentos que eu diria assim, são segmentos que fazem parte desse campo cultural como um todo. Um segmento que eu estou chamando aqui de uma cultura mais erudita e mais acadêmica. Acadêmica aqui não igual à universitária. Acadêmica mais associada às academias de letras, academias... É um setor mais elitista, é um setor sempre mais conservador e mais distante da esquerda. Então, aqui, ou eles não se pronunciam, ou se pronunciam muitas vezes a favor dessa situação, desses retrocessos. Mas, em geral, muitas vezes não se pronunciam, né? Uma cultura que tem mais a ver com a universidade, com a vida dos professores, dos pesquisadores, cientistas, mesmo estudantes. Essa é muito claramente contra golpe e contra os desdobramentos do golpe, Temer e Bolsonaro. Aqui é muito mais marcada essa situação. No setor que eu estou chamando aqui de indústria cultural, quer dizer, aquela cultura que está em torno da grande mídia e dessa parte cultural da grande mídia, apesar de
nesse cenário você ter um maior controle, aparecem muitas posições contrárias ao golpe, contrárias a Temer, contrárias a Bolsonaro. Quer dizer, é impressionante até o escolamento da posição da grande mídia, dos grandes veículos e, muitas vezes, a fala e o posicionamento dessas pessoas no campo da cultura. Em relação aos artistas independentes, aí, em geral, as posições são muito mais facilmente contra o golpe e o desdobramento. Eu não estou dizendo que são todos assim, estou dizendo que majoritariamente são assim. A gente pode pensar alguns artistas da indústria cultural que são a favor, mas majoritariamente não é isso que acontece. Em relação às culturas populares, nós temos uma situação, ou elas se mantêm distantes, porque há uma tradição dos setores populares brasileiros, muitas vezes, não se pronunciarem sobre determinadas coisas, porque sentem o medo da repressão cair sobre eles, que essa é uma tradição brasileira, então elas se silenciam, elas não se pronunciam, e aqueles setores das culturas populares mais envolvidos, eles têm uma posição muito clara. Principalmente setores que tiveram relação com as políticas culturais que foram vigentes nesses anos. Eu diria, por exemplo, aqui os setores que tiveram relação com cultura viva, com os pontos de cultura, por exemplo. Né? Outro setor que eu separei aqui, e separei inclusive das culturas populares, são as culturas identitárias, que é um fenômeno importante, um fenômeno mais recente, que tem um peso enorme dentro do campo cultural brasileiro hoje, crescente. Que culturas são essas? São as culturas negras, as culturas de gênero, as culturas LGBT, são culturas que eu estou chamando aqui de culturas identitárias, culturas indígenas. Aqui é onde talvez seja um dos campos mais, vamos dizer assim, chamaria politizados, e mais mobilizados, onde aqui há um envolvimento mais forte. Eu não tenho dúvida que esse é dentro do campo cultural, hoje talvez um dos setores de ponta. Com o risco, que eu acho que a gente deve anotar, que é o risco do gueto, né, dessa radicalização ser de tal monta que virá uma coisa fechada dentro daquele ambiente, com um diálogo às vezes difícil com outros segmentos. E por fim, claro, essa segmentação que eu fiz não é de forma absolutamente científica, é uma segmentação possível. Alguns setores certamente não estão aqui representados, e eu diria que é um setor que eu considero relevante também, ainda que não seja tão forte hoje, mas tende a crescer cada vez mais, que é o setor das culturas digitais. Porque há uma relação cada vez maior, crescente, entre cultura e digitalização e o aparecimento de novas formas culturais que têm a ver com o que eu estou chamando aqui de culturas digitais. Aqui a tendência é uma postura crítica em relação ao golpe e ao desdobramento vinculado à juventude. Ela teve, em determinados momentos, atritos com o governo do PT, né? Como, por exemplo, o governo Anda de Holanda, uma parte desses movimentos de cultura digitais teve atritado com, mas hoje, eu não tenho dúvida também que é um setor bastante atuante. Quais são as hipóteses que a gente pode formular em relação a esse campo cultural e a ação desse campo cultural nesse momento? Primeiro, que algumas políticas culturais que foram desenvolvidas, elas tiveram repercussão e acionaram e mobilizaram esses campos. Então, eles são, vamos dizer assim, resultado dessas políticas, de alguma maneira. Né? Isso é nítido, por exemplo, em relação à cultura viva, à rede de pontos de cultura, que era uma rede totalmente desprezada, que o Estado Nacional não tinha política em relação a essas pessoas, não tinha relação cultural com essas pessoas, com esses criadores, com esses produtores, e passou a ter, e essa é uma rede que tem muito a ver. Da mesma maneira, a questão das culturas digitais que foram implementadas, da mesma maneira também a gente pode pensar isso em relação às culturas indígenas. Né? Em menor grau, eu pensaria isso em relação às culturas negras e às culturas de gênero, porque eu acho que as políticas de culturas negras e cultura de gênero não foram tão fortes assim no governo, mesmo no governo Lula, e menos ainda no governo Dilma. Então, eu acho que uma das explicações possíveis são as políticas, mas essas não bastam. Eu acho que existem outras explicações. Quer dizer, é claro que é um campo aqui que é um campo de estudos, ele teria que investigar
e trabalhar isso muito detalhadamente. Mas eu acho que determinados embates políticos culturais criaram determinados níveis de politização. Por exemplo, independente das políticas, todo esse acirramento, esse acirramento para a direita, censura, repressão, a liberdade de criação, a liberdade de expressão, esse tipo de coisa, eu acho que cria uma politização. Mesmo coisas lá para trás, esse movimento, por exemplo, da cultura digital, no embate com, ainda que tenha sido outro momento, em outras circunstâncias, mas você cria níveis de politização. Então, todo esse contexto é um contexto que eu acho que ele tende a ser altamente politizador, porque tira o campo da cultura daquela situação de tranquilidade, que não tem de ficar se debatendo, porque a liberdade está garantida, porque você tem políticas, você tem financiamentos, tira dessa situação e coloca o campo cultural numa situação totalmente nova, onde tudo isso vira embate. Financiamento vira embate, as políticas não existem, a liberdade está sendo o tempo todo violada. Então, esses embates políticos-culturais são fundamentais para explicar essa mobilização, independente das políticas. Eu acho que aí, junto uma coisa e outra, potencializa mais. E eu diria uma última hipótese, que a gente não quer dizer que são só essas três, podem ser várias outras, mas que eu levantei ao menos para discutir nessa aula, é a atitude democrática a favor da liberdade, que é inerente um pouco ao campo da cultura. Quer dizer, o campo da cultura vive um pouco de ter liberdade. Quer dizer, todo momento que é um momento de agressão à liberdade, de agressão à democracia, o campo da cultura tem um modo de vida que dentro da sociedade é um modo de vida mais libertário, vamos dizer assim. Então, ele é muito incomodado por todas as tentativas de governos mais autoritários. Então, não sei se o tempo da aula já está se esgotando, mas diante desse quadro, quais são os desafios que eu acho que estão colocados para as esquerdas, para o PT e para as lutas políticas culturais? De um lado, encarar que nós temos um conjunto de aparelhos, para usar a expressão bem gramsciana mesmo, aparelhos ideológicos dominantes, de grande força, que tem de ser, de alguma maneira, se pensar a maneira de enfrentar esses aparelhos ideológicos. De um lado, a comunicação altamente monopolizada e a educação, onde existem muito mais conflitos do que na comunicação, que ela é monopolizada, mas você tem toda uma fatia da educação privada, inclusive universidades, que formam pessoas também, e formam pessoas numa perspectiva conservadora. Mas você aqui tem uma situação de maior equilíbrio, porque existe toda uma rede de universidades públicas que tem um peso das escolas públicas, ainda que sejam mal equipadas, mas tem. Uma outra coisa que ele deve ressaltar é que a questão cultural foi colocada em cena. Quer dizer, nós não estamos mais na situação dos governos petistas, onde a questão da cultura não era um elemento de disputa colocada claramente, vivamente em cena. Agora, a questão cultural está colocada no centro das disputas, das lutas, da luta de classes, porque é encarado dessa maneira pelos setores da direita. Então, a extrema-direita colocou a questão da cultura em cena e a expressão maior disso é o tempo todo a recorrência à ideia do marxismo cultural como inimigo a ser destruído, a ser combatido. Então, a gente queira ou não queira, a cultura está na cena política e colocada pela direita, pela extrema-direita. Agora vejam, aqui temos uma peculiaridade, porque normalmente quando você coloca uma questão nessa disputa na sociedade, pela hegemonia na sociedade, pela direção intelectual e moral, como diria Gramsci, você tem essa disputa no pensamento de Gramsci, você tem essa disputa que se contrapõe a outro tipo de dominação na sociedade de classes, na sociedade capitalista, que é a dominação pela força, pela violência. Aqui nós vamos ter uma combinação de uma coisa e outra, porque esses setores que o tempo todo recorrem à luta cultural, recorrem à luta de classe no campo da cultura, trazem a cultura para a cena da disputa política, esses setores não estão disputando isso no plano da hegemonia.
Não estão disputando isso puramente no plano da direção intelectual moral, porque eles trazem isso para a cena, mas para destruir pela violência, pelo autoritarismo. Então, não é uma disputa, é uma situação muito singular, porque não é recorrer a isso, mas não é levar isso para a disputa hegemônica. É recorrer a isso para levar isso para uma situação de violência e de destruição, de autoritarismo. Então, é muito importante essa distinção, porque são situações de embate muito distintas, né? Pensando do lado das esquerdas e do PT, nós temos uma pouca inserção organizada das esquerdas do PT no campo cultural. Eu não estou dizendo que há uma inserção, mas a inserção organizada é muito pequena. De vez em quando, a esquerda e o PT têm uma relação com a cultura que é absolutamente instrumentalizada, como, por exemplo, acontece na época de eleição, se busca artistas, se busca intelectuais para aparecer e pronto, naqueles momentos, mas depois se esquece essa relação com os artistas, com os intelectuais, com o campo da cultura. Então essa é uma situação também ruim. Há uma ambiguidade do PT e da esquerda em relação ao âmbito da cultura, porque ao mesmo tempo que você tem uma ação no campo da cultura, tem políticas culturais muito interessantes, as mais inovadoras no Brasil, em relação à cultura e às políticas culturais, são sem dúvida de esquerda. Mas, ao mesmo tempo, vários governos de esquerda simplesmente esquecem toda essa tradição e destroem essas políticas e não fazem essas políticas e se comportam no campo da cultura de forma muito conservadora, né? Então, há uma ambiguidade no geral, né? A não percepção da esquerda e do PT da relevância da luta político-cultural. Por incrível que pareça, eu acho que isso é presente. Apesar de a luta cultural estar colocada em cena pela direita, aqui ainda existe ambiguidade. Você vê publicações, você vê pronunciamentos da esquerda, do PT, que esquecem da cultura. Não colocam a cultura como elemento fundamental nesse processo, né? um elemento de disputa, né? E um elemento de disputa, inclusive, coladas narrativas. Aqui eu preciso dar uma explicação do que é que eu estou chamando narrativas, que é uma palavra da moda, né, e que tem várias compreensões. O que eu quero dizer, eu estou chamando narrativas de uma coisa muito simples. Que nenhum fato social acontece e aparece para as pessoas como coisa imediata. Ele sempre aparece como uma coisa mediada pela narrativa, pela linguagem. Certo? Então, por exemplo, o processo de ascensão social que aconteceu no Brasil, ele não aparece para as pessoas como um processo de ascensão social, ponto. Ele vai aparecer como um processo de ascensão social possibilitado pelas políticas que foram implementadas nesse governo, um processo de ascensão social que foi possibilitado pelo mérito pessoal de alguém, e aí a narrativa é outra. O processo de ascensão social pode ser pensado, concebido de uma outra maneira, porque Cristo quis assim. Eu estou dando alguns exemplos. O mesmo acontecimento, que é o processo de ascensão social, ele vai ser visto, concebido, interpretado, vai ser acessado de forma muito diferenciada, porque a ele está colado uma narrativa. O fato ele não existe em si, sozinho. Ele sempre está colado a uma interpretação daquele fato. Então, é preciso uma disputa nesse plano, uma disputa de narrativas que eu estou falando aqui, muito concretamente. Eu dei o exemplo para explicar o que é que eu estou querendo dizer. Muitas vezes isso não foi feito. Inclusive as políticas sociais que tiveram uma presença muito importante no Brasil, quer dizer, você tirou 30 milhões de pessoas da miséria, tirou não sei quantas milhões de pessoas da extrema pobreza, e isso não veio acompanhado de narrativas e disputa. Então, aqui se perdeu muito, inclusive, porque essa ascensão foi interpretada de outras maneiras. E, particularmente, também a disputa dos valores socioculturais, que isso é uma coisa fundamental. Os valores que dizem respeito, por exemplo, à questão de gênero, à questão de orientação sexual, à questão de classe social, à questão de origens regionais, né, as várias que tem aqui diretamente a ver com as questões identitárias também, né? Por exemplo, eu lembro aqui qual foi a atitude do governo e muitas vezes do PT em relação ao chamado, kit gay, né? Aquilo é atacado pelas igrejas
pelos fundamentalistas, você retira de cena aquilo e você dá um passo para trás. No que você deu um passo para trás, os setores conservadores deram um passo para frente. Não se disputou isso. Então, ao não se disputar, não existe espaço vazio na política, isso foi tomado. Não é por acaso que existe um crescimento dos valores conservadores em governos que são governos de esquerda, o que pode parecer um paradoxo, mas isso aconteceu. Né? Então, veja, só para terminar, eu acho que já é fundamental reverter essa situação, disputar as narrativas, disputar os valores, mas também disputar o presente e o passado, porque o que está em risco, o Walter Benjamin tem um texto muito bonito sobre a história, e que ele diz que a história não está fora de perigo, porque os adversários, inclusive, destroem a história, quer dizer, eles reconstroem a história, eles destroem a memória. Né? Então, o passado está em perigo, como o futuro está em perigo. Então, essa disputa, essa luta político-cultural é uma luta no presente, mas também no passado. É muito importante manter a memória desse passado, dos anos recentes que nós vivemos, inclusive no campo da cultura, que foram anos com todas as críticas, com todas as dificuldades, anos inovadores, absolutamente criativos. Tem que ter essa memória que está tentando ser destruída. O governo está tentando destruir isso, tirando o site do Ministério do Ar, essas coisas assim. Essa luta cultural ela tem de estar associada também com as lutas econômicas, sociais, políticas e ambientais. Porque, na verdade, eu acho que a exigência que a gente tem nesse momento é de ter um modelo de desenvolvimento que seja integral. Que ele não avance, por exemplo, como aconteceu no país, avançou no plano econômico e no plano social, mas muitas vezes teve ambiguidade no plano ambiental, teve ambiguidade no plano político, que afinal de contas, reforma política e algumas coisas não foram feitas, e no plano cultural a gente já viu aqui também essas ambiguidades. Então a cultura tem que estar associada a esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento integral da sociedade, se a gente quer pensar numa transformação da sociedade. Por fim, duas coisas que são, só para terminar, fundamentais. A construção de um programa que seja amplo e substantivo de atuação das esquerdas e do PT no campo da cultura, é fundamental. O PT e as esquerdas têm que ter um programa no campo da cultura, de defesa, de desenvolvimento da cultura, e, de outro lado, tem de superar essa atitude de não considerar a cultura, não colocar a cultura como um lugar estratégico na luta político-cultural que nós desenvolvemos na sociedade brasileira hoje. Quer dizer, a cultura não pode estar fora disso, a cultura está jogada nisso, inclusive jogada pelos setores dominantes, pela extrema-direita. Então nós não temos como fugir a isso, nós temos que enfrentar isso e dar esse peso, essa importância, esse caráter estratégico da luta político-cultural.